da gente começar falando aqui, né, sobre as formas de capacidade, eu quero falar com vocês sobre a personalidade, que a gente não falou sobre ela na aula passada. A personalidade, pessoal, ela acontece assim. Ela pode se dar em dois momentos. Então, eu posso ter a personalidade iniciando para o direito civil em dois momentos diferentes. São eles: a partir da concepção daquele feto. Então, quando eu tenho aquele feto sendo formado, a outra é a partir do nascimento daquele feto com vida. Então, são esses dois momentos diferentes. E aí, isso nos remete ao problema que a gente tinha, que falava de aborto, se o aborto era possível ou não. Se o juiz é da corrente que entende que o nascimento, que a personalidade começa do nascimento com vida, provavelmente ele vai concordar com aquele aborto. Ele vai falar que não tem problema, que ele pode ser feito. Se o juiz entende que a partir das primeiras divisões celulares já começa a personalidade, então provavelmente ele vai negar aquele pedido de aborto. Tá, professor, mas eu ainda não entendi o que isso tem a ver com as formas de capacidade, né? A personalidade, ela proporciona que a partir dela inicie a capacidade desse sujeito. Só que aqui vocês não podem confundir, quando eu falo personalidade, com o que a pessoa é enquanto pessoa mesmo, enquanto lado psicológico, tá? Mas ela vai constituir a sua personalidade enquanto formação, o que ela pode fazer na sociedade, como ela pode fazer nessa sociedade, como ela pode constituir uma sociedade, tá? Então, é nesse ponto que a gente está trabalhando aqui. Então, para a capacidade, nós temos três formas de adquirir essa capacidade ou de classificar esse sujeito. Vamos começar pelo mais fácil. O primeiro deles são os plenamente capazes. Os plenamente capazes somos nós, vocês que estão aqui no chat comigo. Então, os plenamente capazes são aqueles que podem sim realizar os atos da vida civil, são aqueles que podem sim fazer e tomar todas as decisões que fazem parte da sua vida, tá? Veio uma mudança daí em 2015, trazendo a inclusão, né, das pessoas com necessidades especiais, e eu sempre chamo atenção para o termo pessoas com necessidades especiais e educacionais. Por que eu falo pessoas? Até um tempo atrás, se usava o termo portador, mas esse termo não é correto de se falar, tá? Então, eu estou aqui hoje com vocês na nossa aula e eu estou com o meu fone de ouvido. Com o meu fone de ouvido, eu estou portando o meu fone de ouvido. A hora que acaba a aula e eu tiro o fone, só não vou tirar porque dá trabalho arrumar o cabelo, né, e tudo mais. A hora que eu tiro o fone, eu deixo de portar. Será que se eu falasse que ele é uma pessoa, né, que porta uma necessidade especial ou que porta uma necessidade educacional, seria correto? A hora que ele sai da casa dele, ele está portando aquilo. A hora que ele retorna para sua casa, pronto, acabou, ele não tem mais aquele problema. Não é o correto. Então, por isso que eu não posso falar portador. Eu tenho que falar em pessoa. Lembra sempre de porte de arma, se você se confundir, né? Porte de arma é quando eu posso carregar aquela arma. Quando eu não posso carregar, é porque eu não tenho mais aquele porte, então eu tenho que deixá-la em algum lugar, tá? E aí a gente passa a falar então dos relativamente incapazes e dos absolutamente incapazes. Os relativamente são aqueles que podem realizar alguns atos da vida civil, mas não na sua integralidade, ou seja, não é 100%. Então, aqui existia, antes dessa alteração de 2015,
uma série de critérios que classificava como relativamente. Então, eu falava da pessoa que tem um discernimento incompleto, eu falava do pródigo, eu falava da pessoa que é um ébrio habitual, né? O ébrio habitual é um termo para falar que aquela pessoa alcoólatra, que o direito usa esse termo. Então, eu tinha esses sujeitos que também faziam parte do sujeito relativamente. E aí o direito falou assim: olha, mas será que é, né? Será que não é? Eu precisaria entrar com uma ação judicial para comprovar isso, eu precisaria que um juiz corroborasse, então que um juiz concordasse com isso, para que isso fosse verdade. Então, o direito pegou e falou assim: vamos tirar esses aqui e vamos deixar apenas aquele que tem de 16 a 18 anos como sujeito relativamente incapaz, tá? Então, ficou esse apenas. E aí, lá no absolutamente incapaz, a gente mantém, então, aqueles que têm até 16 anos, então são aqueles que são menores, né? Esses não podem realizar os atos da vida civil. Então, o que que eu vou fazer nesse caso? Ele pode ter uma empresa? Pode ter algo no nome dele? Pode, nada impede, mas ele precisa que alguém o represente. Ele precisa que alguém faça por ele. Nesse caso do absolutamente, lembre-se de pedidos de alimentos, de ações de pedidos de pensão alimentícia. Quando eu preciso pedir uma pensão alimentícia, não é o menor que vai pedir, é o menor representado pela sua mãe, ou pelo seu pai, ou pela sua avó, que é alguém vendo qual é o interesse para aquele menor, é alguém zelando para o interesse daquele menor, que ele não consegue decidir isso sozinho, ele não tem conhecimento para isso ainda, tá? Pode passar daí para mim.